Para mim não inibir. Pessoal, então assim, a gente está voltando a fazer esse estudo com os diáconos, porque a nossa ideia é fazer a ordenação de diáconos em Cisal e São Joaquim nesse semestre mesmo. É que, como estamos plantando essas igrejas, já fazer com que elas tenham forma e comece a caminhar, comece a amadurecer. E é necessário, depois de já ter conseguido o local, os membros, a conversão, os batismos, agora formar as lideranças. Começar pelos diáconos, que também são ofícios, mas eles têm um grau de dificuldade um pouco menor. Um pouco, vocês vão ver que não é tanto assim não. E nós pretendemos então ordenar primeiro os diáconos, que tem a ver mais com o serviço, não estão tão ligados ao ministério de ensino. Então é uma formação que não é tão dispendiosa como formar um pastor e um presbítero. Então, são aqueles que vão prover a segurança da igreja, a manutenção da igreja, a proteção, o cuidado da igreja. Essa é a função principal do diácono, que vem, como a gente estudou no último estudo, o grego diaconia, serviço, servir. Então ele tem a ver com isso. E nós vimos ali as qualificações, algumas delas em 1 Timóteo 3, que são necessárias para separar diáconos. E tinham muito mais a ver com o caráter do que necessariamente, com os dons. Dons também, chamado também. Mas o caráter é principal, A qualificação moral, espiritual, a integridade. É a coisa mais necessária. E se você notar, os maiores motivos, os maiores causadores de escândalos no meio evangélico são os líderes. Você não vê tanto escândalo com a membresia como você vê com as lideranças. E quando vai falar de diácono, então são os piores. Adultério, divórcio, nome sujo, bebida, violência doméstica. É uma coisa horrorosa. Por quê? Porque não há qualificação nenhuma para separar essas pessoas. Ou faz por causa da necessidade, tem necessidade, não tem ninguém qualificado, vai você mesmo. Faz por interesse político, política dentro da igreja. Faz por causa da descendência familiar, o filho era, o neto era, o avô, o pai, E aí vão colocando, ou faz também por ignorância. São igrejas que não foram preparadas, logo não tem condição de preparar ninguém. Então a turma servindo o dia inteiro, 24 horas, sem qualificação nenhuma. E qual tipo de qualificação? Talvez você fale, não, mas a pessoa que serve às vezes canta bem, tem muitos dons e tal. Mas é a qualificação moral que é a principal. É caráter. E isso muitas vezes não é visto. Se pegar no meio pentecostal, tem uma voz grande, uma voz bonita, canta. Sabe falar, grita, prega. Tem dinheiro, tem uma contribuição alta, então vai ser separado. Mas olham os dons antes de olhar os frutos, antes de olhar o caráter. E o principal não é. E se eu precisasse de músico para cantar na minha igreja, eu vou num barzinho aí, eu vou estar cheio de músico. Muito melhor do que na igreja. Mas não é disso que eu estou precisando. De gente santa, consagrada, reta, mesmo que tenha algumas debilidades nos dons, mas no seu caráter não tem. Essas que vão manter o reino de pé, que vão manter. Se você pegar 2 Timóteo, não é isso que o meu começa assim, não, mas já que está espontâneo, 2 Timóteo 2, vê lá, quer ver? Abre 2 Timóteo 2, pode anotar. Vou pedir por irmão, esqueci seu nome, Lucas, médico amado. 2 Timóteo 2, e quem está com a caneta anota. 2 Timóteo 2, veja só o que Paulo pede. Verso 2. Pode ler. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso também transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então, o que Paulo está falando aqui? Se vocês notarem, Timóteo é um pastor.
Pastor de onde? Da igreja de Éfeso. Que tipo de pastor é Timóteo? Um pastor jovem. E Paulo está ensinando ele como conduzir uma igreja. Nessa altura aqui, o que Paulo está falando para ele? Está ensinando o quê? Como você vai separar a sua liderança. É igual nós estamos fazendo aqui. Tá. O que de minha parte ouviste de outras testemunhas, o ensinamento que você aprendeu de mim, você vai passar para outros. Para que esses outros transmitam a outros. Então, que dá uma ideia quem esses outros. Se eu vou transmitir para você, com a finalidade de você transmitir para outro, então não é membro comum. Você vai transmitir para líderes, porque você vai ensinar. Quem vai ensinar outros, só ensina outros quem é líder. Então ele não está falando para a massa. Então o que você ouviu, transmite a líderes que possam transmitir para outros. Tá? Aí ele vai falar, que tipo de líderes? Fiéis e idôneos. Não falou bonito, gordo, rico, canta, que prega, que profetiza, que ora em língua. Fiéis e idôneos são termos para falar caráter. Tem que ser homem de caráter. Então isso aqui é o fundamental. Então, para pôr isso na cabeça de vocês, eu vou falar muito, vocês vão ficar até com dor de cabeça, tanto ouvir. Porque vocês vieram, eu também vi no pano de fundo, que é o contrário. É talento. Escolhe quem canta, quem prega, quem trabalha o dia inteiro, quem faz mais. Paulo falando, eu quero quem escolhe quem trata melhor a esposa. Escolhe quem paga as contas em dia. Escolhe quem é honesto na praça. Você está entendendo? Escolhe quem cuida bem dos filhos. Mano, mas não é o cara lá que lava cheias? Não é esse aí não. Nem é o que dá oferta gorda e mantém a igreja, Paulo. Mas presta? Não presta também não. Então sai fora. Essa é a ideia. Então coloquem isso na cabeça de vocês. Por quê? É só vocês pensarem. Aquele que faz a obra, ele está no pelotão de elite, ele está à frente. E ele é mais visado pelas trevas. Você está à frente. Então geralmente quem está à frente, vamos pensar em batalhas, vamos pensar em operações policiais. Quem é a turma que está na frente? Estão de colete, estão de escudo, estão de capacete. Porque está vulnerável a um ataque. Bala, coisa, tiro. Se ele vai despreparado, sem o escudo ou colete, ele vai ser pego por alguma daquelas falhas. Está sem escudo ali. A bala vai entrar ali. Então quem está na frente tem que estar mais protegido. Ou seja, a liderança está mais vulnerável ao ataque de Satanás. E se ela tem o descuido de estar à frente, mas com a sua retaguarda, dívida, casamento ruim, problema, ele vai cair, vai escandalizar a obra. Por que tanto escândalo? Porque homens que são talentosos estão à frente, mas não tiveram o caráter trabalhado. Aí cai com o quê? Com bolo de dinheiro, cai com a secretária, cai com a soberba. Por isso que é importantíssimo, não é verdade? Então, por exemplo, é o irmãozinho que vai domingo. Mas é crente igual a gente, é tentado igual a gente, né? Mas é num limite, é num nível menor. Então, aquele que está à frente tem a obrigação de estar blindado. Como que é essa blindagem? Então, imagina, você está lá pregando, dirigindo um culto, você está um diácono, mas o casamento está em crise, está endividado, você tem problema com pornografia. O diabo vai usar isso aí, vai te pegar aí. E aí você cai, a queda é maior, porque como você está à frente, o escândalo é maior, aqueles que dependem de você caem junto, enfim. Jesus não falou isso? Está escrito, ferirei o pastor, dispersarei o rebanho. O diabo, se for atacar um por um, é muita gente. Vamos fazer assim, ataca o cabeça, e o resto se perde. Então o cabeça tem que estar protegido. Né? Mas qual é a forma melhor de acabar com a aliança do tua vara? Vamos fazer o pastor pode cair. Um escândalo horroroso. Aqueles membros dissipam, o povo para de contribuir, a defesa do evangelho cai, acaba tudo. Então eu posso dar o luxo de ficar. Toma cuidado. E aonde que é esse cuidado? Caráter. Por isso que a gente tem que trabalhar muito isso. Esse é o que eu mais quero trabalhar em você.
Então, se você parou o irmão para cantar, tadinho, pastor, é fanho, não tem um dente, mas é honesto. E o outro canta absurdo, mas não vale nada. Então é assim, já não pode fazer isso, ok? Então lembrem-se disso aí. Quando Paulo vai pedir para Timóteo separar homens para ser líderes, ele fala, homens de caráter. Não era o primeiro, não, mas ficou o primeiro. O segundo é o quê? É mostrar que o diaconato é um oficialato, é um ofício, é um cargo oficial. Muita gente desqualifica o diaconato, não, diácono é só para estacionar carro. E fala, não é um ofício. Não, o negócio é pastor, pôr gravata, pregar. Não. O diaconato é um cargo oficial, um oficialato. Quem pode abrir em Filipenses capítulo 1 para mim aí. Abre aí, ó, Filipenses 1. Capítulo 1. Pode ler o versículo 1. Bom, Paulo e Timóteo, amém? Isso. Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Aí, até aí. Paulo está dando o quê? Está dando uma saudação e está colocando bispo e diácono na mesma categoria. O bispo ali é a mesma palavra pastor, para presbítero, para oficial. Então ele está mostrando o quê? Quando ele coloca bispos e diáconos, o bispo, o pastor, a gente sabe que é um cargo oficial. Para mostrar que o diácono está na mesma categoria, ele coloca bispos e diáconos, está na mesma posição. Então ele é um cargo oficial. O diaconato é um oficialato. Então, para vocês entenderem, se nós estamos formando vocês são oficiais reconhecidos pela Escritura e devem ser devidamente ordenados como oficiais da igreja. Então, são tão oficiais quanto o presbítero e o pastor. Então, o meu ofício é estacionar carro. É um ofício reconhecido pela Escritura, deve ser devidamente ordenado e reconhecido como oficial. O Atos 6,6 também. Abre aí o Caleb, Atos 6. Atos 6, versículo 6. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. Que homens eram esses? Vamos lá. Atos 6 é a escolha do diácono. Não é isso? Os 7 diáconos. E o texto diz o quê? Que escolheu ele, impuseram as mãos. O que é o ato de impor as mãos? Para mostrar que ele é um oficialato. O impor as mãos substitui a unção do Antigo Testamento. A unção era feita por quê? Geralmente o sacerdote, quando ia separar os ofícios, rei, profeta e sacerdote, ele ungia, eram os líderes do Antigo Testamento, rei, profeta e sacerdote. O ato de ungir mostrava que eles estavam sendo separados para o cargo. No Novo Testamento, essa unção de óleo foi substituída por o impor as mãos. Então, o pastor, o bispo, quando era ordenado, eles impunham as mãos. E aqui está mostrando que impõe a mão sobre o diácono também. Mas peraí, se só impõe as mãos sobre oficiais, por que impõe sobre o diácono? Porque o diácono é um oficial. Assim como é o pastor. Então são textos para mostrar que o diaconato é um oficialato, é um cargo oficial. Ok? E quer ver outro texto que mostra isso? Pode abrir aí, cara. 1 Timóteo 3,8. Timóteo 3,8. Semelhantemente,
Quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte e ganância, conservando o Até mistério da aí. fé. Atenção para a palavra semelhantemente. Por quê? Paulo estava tratando dos pastores antes. Semelhantemente, ou seja, na mesma posição, do mesmo modo, igualmente é com os pastores, também é com os diáconos. Quando Paulo usa esse termo, ele está colocando o diaconato na mesma categoria do pastorado, que é o quê? Um oficialato, que é um cargo oficial. Então, para a gente entender, eu não sei o pano de fundo de vocês, se vocês, como é que as igrejas viam o diaconato, se era... Tem igrejas que valorizam até demais, né? O diácono faz tudo. E tem igrejas que o diácono é só o chaveiro mesmo da igreja, o cara que tranca. E isso vocês tinham alguma dúvida? Quando eu vocês também não sabia, nem para cima nem para baixo. Como é que era? O que o diácono fazia lá na Metodista? Era uma hierarquia, né? Tinha as diferenças, né? Um com mais poder, menos É, poder, ué. né? Mas não são, né? E o diabo está de olho no cargo de cima. Entendi. Então isso aqui é para que o Paulo está fazendo isso? Ou para que eu também estou fazendo isso? Para não desmerecer o diaconato. Você pega, por exemplo, eu faço o curso lá do Tabernáculo de Spurgeon, lá de Londres, que é o Peter Master. Inclusive eu já visitei, já conheci, né? O diácono tem uma posição que é um respeito que é absurdo. Ele fala, os diáconos são nossos ouvidos, são nossos olhos, são respeitadíssimos, como anciãos da igreja, como oficiais da igreja. Então é para mostrar que não é um cargo inferior, ele é diferente. Não é assim como os membros do corpo, ué. Quem que é melhor que o outro aqui? Nariz, a boca, o pé? São todos importantes, mas ocupam posições diferentes. Ô Glória! Quer chegar em silêncio. Vem nadando mesmo? Quer filho? perceber? É verdade. Demorou porque veio nadando, né? Aquela chuva, a gente tava no meio do caminho, voltou pra trás, não dava pra ver nada. Boa noite, boa noite. Eu também estava assim na rodovia, mas não dá para voltar mais. Vamos lá. Agora que está esquentando. Entenderam quanto a isso? Ficou alguma dúvida? Então, novamente, para não desmerecer, diácono não é um ofício inferior, não é um ofício reconhecido, é importante, é vital para a igreja, é honroso. Se eu não fosse pastor, eu ia ser diácono. Acho coisa mais linda, quando a gente conhece um de verdade, que serve. Por exemplo, eu tenho um modelo da presbiteriana ali de Pinheiros, que ali eu nunca vi algo parecido. Eu chego lá, eles apontam para mim, pega a minha chave do meu carro, estaciona para mim. Eu lembro de uma vez eu pregando, eu suei assim, eu suei no púlpito e dei uma olhada pro lado. Eu vi o diabo e falei assim, aí lá tem walkie-talkie, toalha pro pastor, passou 5 minutos, eu subi lá e dei a toalha no meio da pregação, sem eu pedir. Estava atento ali. Aí quando termina, eu vou vender os livros. Eu lembro que eu termino, eu passo o microfone para o Orival e vou sentar. A hora que eu falo, vamos colocar de pé, o diabo abre a porta para mim. Eu saí por fora e ir para os livros. É impressionante. Então, você vê que é extremamente honroso, extremamente importante. Ok? Alguma dúvida nessa parte? Vocês estão tranquilos? Então isso é para mostrar. Agora já vai levar um pouquinho. Dentro disso que eu estou falando. Então a primeira parte, mostrar que é um oficialato. Segunda, mostrar que o diácono tem a mesma importância do pastor. A mesma importância. Ok? Então nós vamos ver isso também em 1 Timóteo capítulo 3, verso 8. Quem pode ler, pode ler, não tem problema. Semelhantemente, quanto aos diáconos, Pode ler, não tem é problema. necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância. Ok.
Então, o que isso ensina? Semelhantemente. Veja só, novamente a palavra semelhantemente. Os ofícios, o diácono e o presbítero só têm obrigações diferentes, mas eles têm a mesma importância. Que olha só, quando Paulo está descrevendo o bispo ou o pastor, descreve, fala das qualidades, da requisição. E quando vai passar para o diácono? Semelhantemente, igual, da mesma forma. Igual é com o presbítero, é também com o diácono. Então, para ver também a questão da importância. Isso é bom porque eleva o ofício do diácono. E coloca ele na mesma categoria, no sentido de importância. Porque às vezes o bispo, o pastor, a obrigação é de reger e a obrigação é de ensinar. E muitas vezes o diácono, que também ensina, algumas vezes, ele vai ser mais da parte do serviço. Então você pode ver que são obrigações diferentes, mas a importância é a mesma. Então é muito importante. Quer ver como que a gente pode ver isso? São chamados iguais. 1 Timóteo capítulo 3. Vamos lá, o 1 Timóteo 3. Timóteo capítulo 3. E aí que eu estou no segundo. Pode ler o verso 1. Fiel é a palavra, se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. Então, você pode ver que ele vai tratar dos ofícios da igreja. Começa no bispo e vai lá pro diácono. E ele começa falando quem aspira e quem almeja. Da mesma forma que Deus chama um pastor, ele chama um diácono. Aqui fala do chamado interno e externo. Então, como é que eu sei que eu tenho ofício para pastor ou para diácono? Como é que eu sei que eu tenho ofício de diácono? Da mesma forma que eu sei que eu tenho para pastor. Eu tenho que aspirar. Aspirar fala de uma atitude externa. Fala de um esforço para conquistar algo. E segundo, almeja, fala de uma paixão interna, de um sentimento, de um desejo muito grande. Então é a forma que eu sei que eu tenho chamado para o diácono. Como vocês sabem que vocês têm chamados para ser diáconos? Eu estou me esforçando para alcançar. Eu quero, marco reunião no Danilo 7 horas 6 minutos, eu estou lá. Falou para fazer um negócio, ele se esforça, ele quer se destacar, ele demonstra interesse. Mas não demonstra interesse já é um sinal que não, né? Então um esforço. Quando alguém quer uma vaga no time e a reserva, o que ele faz? Falta os treinos, chega mais tarde, faz corpo mole, começa a pegar garrafa, começa a pegar as bolas, as roupas, começa a capinar até o campo. Se esforça. Mesma coisa, como é que eu quero mostrar que ele é diácono? Eu vou fazer, não, deixa que eu faço. Eu que quero fazer. Eu tô lá, não, amor, mas você já foi ontem, mas eu vou hoje de novo. E se chamar amanhã, eu vou amanhã também. Esse é o diácono. Então, primeira atitude exterior. É o pau para toda obra, sim, no mais alto grau. E o segundo, uma paixão. É ruim se a sua mulher falar assim, meu marido faz muito, mas não gosta de fazer não. Agora você fala assim, pastor, se o senhor não deixar ele fazer, esse homem fica de cama, fica doente, ele tem uma paixão para ir lá limpar a igreja, paixão para ajudar os irmãos, uma paixão por servir, uma paixão por cooperar, tem uma inclinação, um desejo interior. Então essa é a forma. Agora notem, essa forma que eu estou falando aqui é a do pastor, não é do diácono, é a mesma, para mostrar o quê? Eu estou no tópico ainda. Tem o mesmo grau de importância, só que aí também você já aprende como você sabe que tem um chamado. Então enquanto eu falo, vamos se avaliando.
Eu me esforço para esse trem. Eu acho que sim, debaixo dessa chuva, dando gasolina, deixando meu franguinho lá em casa, eu acho que eu estou esforçando. E segunda paixão, aí vocês têm que ter. Porque tem gente que é, igual eu falo desses presos, desses diáconos ali. Meu Deus, o que é aquilo? Tem um que me serve lá, que chama Gessé. É um apaixonado. E você vê que ele não quer outra coisa, ele quer aquilo ali. Ele foi chamado para aquilo ali. Então vocês avaliam. Segundo, ensinamento. Olha só que interessante, verso 2. É necessário. É necessário. Então fala, fiel essa palavra, alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. Vamos imaginar que tem um porém. Porém, é necessário, na verdade tem lá, portanto, que o bispo seja. Só que Paulo coloca algo. Paulo coloca assim: só o querer, só o se esforçar não é suficiente. Aí ele coloca, é necessário. Tem que ter uns pré-requisitos, uns requisitos. Tem que ter qualificações. E isso é muito importante. Não pode, o que Paulo está mostrando aqui? Que você não pode separar para o oficialato qualquer um. É igual você vai admitir alguém na sua empresa. Todo mundo não, tem que ter um currículo, tem que ter um exame admissional. Tem que ter uma avaliação. Então Paulo fala, olha, há uma necessidade, precisa ter o desejo, precisa, e precisa se esforçar. Porém, tem que haver qualificações. E é isso que a gente está tentando fazer aqui. E vocês todos, se forem ordenados diáconos, terão que ter qualificações. Só querer sua boa vontade não é suficiente. Boa vontade não dirige avião, por exemplo. Tem que ter a qualificação. A mesma coisa, você não dirige a igreja sem qualificação. E quais as qualificações ideais? Note que, vamos colocar aí, vamos ler o 2, é necessário. 1 Timóteo 3, vamos ler, é necessário. E vamos ler o 8, semelhantemente. É necessário e semelhantemente. Então o que está colocando aqui, galera? Tudo que é necessário para o pastor, semelhantemente, também é para o diácono. E o que é necessário para o pastor? Vamos ler lá. É necessário que o bispo seja repreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Verso 5, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha um bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então, muito interessante aqui. O neófito fala tanto de novo convertido como inexperiente na fé. Como eu resumiria as condições? Como você resumiria isso aqui? O que Paulo quer? Vamos tentar resumir tudo que ele falou. Mais ou menos, mais ainda. Caráter e piedade. Caráter e piedade. Se você anotar cada palavra, cuidar da família, com testemunhos de fora, de caráter. E ele fala de irrepreensível e tal. Piedade. Então tem que ser um homem de Deus, um homem santo e um homem de caráter. É basicamente isso que ele está dizendo aqui. E nós vamos ver isso com mais... Ok? Então são textos para vocês estudarem muito. 1 Timóteo 3 inteiro. Pode estudar à vontade. Ok? Então, então o texto ensina que não é qualquer um que pode servir. Ele tem que preencher uns quesitos, ele tem que ter algumas qualificações. São as mesmas exigidas do pastor. E depois ele vai repetir, nós fizemos isso no primeiro estudo, né?
que tem a ver com o que em suma? Piedade. O que é piedade? Vida com Deus, santo, espiritual. Segundo, caráter. Que caráter? Responsabilidade, bom testemunho, integridade. Ok? Alguma dúvida? Se vocês quiserem acrescentar, perguntar algo para favorecer o ensino aqui. Perguntar ou... Elvis? Não. Tudo tranquilo? Pastor, sobre o diaconato. Vamos supor, a gente está na igreja, chega um bêbado, uma pessoa querendo perturbá-lo. Uhum. Que força que a gente vai usar? Porque eu sou isso, né? Meio cavalão? Como é que a gente vai fazer? A gente vai na maciota, pega firme. Olha, eu tenho uma política diferente. O neopentecostal tudo faz errado. Senta aí, ele vai ouvir a palavra, Deus vai transformar, ele conversa fiada. Está ali para atrapalhar o culto. Ele não está em condições físicas e mentais de assistir culto. Tem que ir para a casa dele, ele tem que ir para a cadeia, ou ele tem que ir para uma clínica. A igreja não é lugar, não é. Eu canso de... Não, traz para dentro, Jesus trouxe, vem cá. Você já viu algum tonto ir prestar atenção e sair, converti, entreguei minha vida para Jesus? Mentira. Ele fica endemoniado, ele roda a baiana, ele atrapalha o culto. Essa que é a verdade. Aconteceu duas ocasiões. Numa, o cara se diz endemoniado e ficou lá atrapalhando o culto lá, na seita lá. E na outra, e não falaram nada para ele, deixaram ele à vontade lá. Você falou, pode ficar, deixa ele à vontade aí, porque ele tá possuído, papapá, né? E na segunda ocasião... Aí possuído fica à vontade. E na segunda, o cara, que era o diácono, foi lá e já deu uma gravata lá, já quase matou o rapaz. Então errou nos dois, o extremo não pode ter. Não, o que tem que fazer? O diácono está lá também para prover a segurança, a proteção, a ordem do culto. A finalidade desses indivíduos é atrapalhar, não é outra. Ele não está em condição de ouvir nada, ele está sob efeito do álcool. Então o diácono deve fazer em quê? Uma certa educação e se exigir da força, não é violência, ele pode usar. Então, por exemplo, na última vez que eu preguei em São Joaquim apareceu, não foi? Então, aí o diácono lá gentilmente, ele pode até dar uma gravata, mas é de seda, né? Ele tem que... O que ele vai falar? Ele vai pedir para o sujeito se retirar. Se o sujeito insistir, ele vai pedir novamente. Se não, ele vai ter que, talvez, chamar a ajuda do irmão, porque aí inibe, né? Se tiver 2, 3, olha, vamos te retirar lentamente. Caso exigir coisas maiores que isso, o uso da polícia. Falou, tem uma pessoa atrapalhando aqui, a gente precisa que seja retirado. Pôr para dentro, eu não aconselho de jeito, ainda mais igreja pequena. Ele tá ali para atrapalhar. Tá ali, ele vai gritar, ele não vai prestar atenção, ele vai levantar, ele vai querer ir no banheiro, tira a atenção de pregando quem está ouvindo. Não, é horrível. Então, discretamente percebeu que um bêbado está vindo, já tem que ir lá, ou leva ele para o cantinho, longe do raio de ação, de alcance do culto. E pronto. Aquele dia lá, como é que foi que resolveu? O Tiesca deu um jeito dele. Levou pro quartinho. Entendeu? Então é assim, não chamem para dentro, não é correto. Já é o segundo, já Não, que dá um jeito. o segundo vocês sabem, né? Na nossa vida já é o 15º, por aí. E assim, lugares como esse sim vai vir mesmo. Então os diáconos têm que ser treinados para isso. Então tem que, quando tudo for consolidado, reunir sempre e vocês ter sintonia para um falar, não era para você ter feito isso, era assim, não. Tem que ter uma política, adotar uma política quanto a isso. Entendeu? E no caso, por exemplo, da presbiteriana, eu acho muito bom fazer também, tem um responsável pelos diáconos, é o diácono-chefe. É um diácono que faz reuniões, que ora junto, que divide as tarefas. Então isso também é interessante fazer. Enfim, alguma mais? Com dúvida? Mas o diácono é feito para isso também. Agora sim, não deixa o calor ali. Porque também é cilada, você tem que sempre pensar em Satanás por trás de tudo, né? Que aí pode entrar na parte legal das coisas, e se aí virar boletim de ocorrência, aí é porque a gente não precisa. Porque hoje o jeito que está defende o bandido e prende o honesto, né? Então
direitos humanos. Algo mais? Tá, então vamos ver agora, vamos para Atos 6. Nós vamos ter mais algumas qualificações. Atos capítulo 6. Quem pode ler para mim do verso 1? Lê dessa vez alguém que não leu. Do verso 1 ao verso 7. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas? Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto Vou continuar. até qual? Continuar. E quanto a nós, nos consagremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e esses, orando-os, impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Certo. Vamos ver então aqui. Primeiro, vamos ver, aqui tem um estudinho interessante aqui. Como que surgiu, né, o ofício dos diáconos, como ele se deu, como ele foi ordenado. Tudo começa com o verso 1, vocês vão acompanhar no 6 comigo. Naquele dia, multiplicando-se o número dos discípulos. Né? O que é multiplicando? Jesus sobe e deixa alguns discípulos. Atos 2, desce o Espírito Santo. A igreja estava formada. Prontinho. Aí Pedro prega. Aí a igreja começou a ter um problema que todo pastor quer ter. Vou precisar, você vai ficar doidinho para ter aquele problema. O sermão do homem converteu 3.000 almas. Então a igreja cresceu. Aí, só que começou a apresentar os problemas. Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, que as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição. A parte social da igreja está sendo comprometida, né? Porque a igreja já composta de judeus e gentios, e as viúvas gregas não estavam tendo um atendimento de qualidade, assim como as judias. Aí se queixaram. Mas não é porque foi desonestidade, cresceu. Os apóstolos não estavam dando conta da demanda. E até aqui mostra que os apóstolos faziam duas coisas. Eles cuidavam da parte espiritual da igreja, mas da parte física também. Eles faziam esse atendimento social. Então, aconteceu isso. Só que pelo crescimento eles não estavam dando conta. E algumas pessoas estavam sem assistência. Foi então que aconteceu o quê? Verso 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos, dizendo que não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Então o que acontece? Os 12 apóstolos convocam a comunidade a fim de tomar uma decisão. E que eles dizem? Não é correto a gente negligenciar o ensino. Isso é o grande ofício do pastor. Outra coisa errada nessas igrejas: o pastor tem que aniversário, pastor tem que ajudar a desentupir pia, pastor não tem que fazer nada disso, não. O pastor tem que estudar a palavra, orar e pregar no sermão do domingo e ministrar
as ordenanças, batismo e ceia. Quem tem que fazer essas coisas são os diáconos. Agora, por que as igrejas são fracas, os sermões são horrorosos? Porque o pastor não tem tempo de orar nem estudar a palavra. Vai lá e conta um sermão de Davi e Golias que ninguém aguenta ouvir mais, ou igual ouvir os gostos da figueira. Ô figueira mardita essa aí. Eu queria tanto ouvir esse sermão da figueira. E aí, por quê? Porque o pastor tem que fazer evento, tem que ungir carro da irmã, tem que ir lá de noite dar a volta no cemitério, tem que fazer essas coisas tudo. E aí os apóstolos falaram, não, nós não vamos, né? Por mais valiosos que fossem os corpos dos homens, os apóstolos pensavam, as almas são mais importantes. Eu prefiro deixar eles necessitados da cesta básica das viúvas do que deixar necessitados da palavra de Deus. Então, para que os apóstolos se dedicassem totalmente nos seus deveres, ele junta a comunidade, a igreja, para nomear alguns homens para servirem às mesas. E teriam que ser homens qualificados para realizar essa tarefa. Agora, qual é o método de escolha? Veja só, o verso 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito de sabedoria, os quais encarregaremos desse importante serviço. Verso 5. O parecer agradou toda a comunidade e elegeram. Vamos pegar então a parte escolhei do 3 e elegeram do 4. Entenderam aqui então como é que aconteceu? A igreja cresceu e os apóstolos estavam fazendo as duas coisas, parte social e parte espiritual, mas está prejudicando a espiritual. E eles falaram, nós não podemos prejudicar, então nós vamos parar com isso e vamos escolher homens para fazer isso. Homens para guardar a igreja, para fazer a limpeza, para fazer a proteção, para visitar o hospital, homens para o serviço. Ok? Como foi feita essa escolha? A comunidade. A comunidade elegeu, está lá, e a comunidade também está aqui, escolheu. O que isso significa? É o chamado externo, que a igreja tem que concordar com a escolha de vocês. Então, outra coisa que vocês precisam entender, para o chamado de vocês se consolidar, a igreja tem que reconhecer, a igreja tem que perceber, reconhecer e aprovar. Então, assim, se o Elcio chega para mim, nossa, pastor, quer ser diácono, quer pregar, então, como é que está na sua igreja? Ah, ninguém me conhece direito. Ah, é? É. Eu não tenho contato com quase ninguém. Eu chego atrasado, saio antes de terminar. Não, mas você é uma luz. Então eu sou uma luz. Mas ninguém vê você brilhar. A igreja precisa, então, ela precisa testemunhar seus dons. A senhorinha que está indo precisa te ver, agir, atuar. A hora que você parar, aquele irmão já me ajudou muitas vezes. Estava demorando separar ele, entendeu? Porque o contrário, vai separar aquele homem diácono. Ué, mas eu nunca vi na igreja. Ele nunca me ajudou. Se eu estava passando aqui um sol quente na minha cabeça, passou de carro, nem buzinou para mim. Você está entendendo? Então a ideia é assim, se a igreja participa da escolha, se ela precisa reconhecer e aprovar, então faz-se necessário que vocês se destaquem aos olhos da igreja, aos olhos de vocês mesmos, aos olhos da liderança, dos pastores, aos olhos dos próprios colegas e da membresia em geral. Sempre ver ele chegando mais cedo, ele pegando a cadeira, ele ajudando, ele sendo gentil, sendo simpático. Então a igreja precisa reconhecer. E como ela reconhece, esse irmão tem que atuar.
A igreja está testemunhando o ir e vir, o gentileza, o favor dele, ok? Como que ela vai fazer isso? Eles têm que ser presentes, atuantes, envolvidos, melhor. Aí segundo, ela vendo, ela vai reconhecer, que a melhor coisa para mim, quando eu estou separando alguém, discipulando, separando alguém, aí eu ouço um comentário de uma senhora, de uma irmã de uma família. Pastor Paulo, o senhor não pôde ir lá em casa, mas o senhor mandou fulano, pastor, sentou com a gente, que sabedoria, fiz uma oração pra gente. Olha a igreja vendo, olha a igreja reconhecendo, entendeu? E a igreja aprovando, porque ela vendo, reconhecendo, ela vai concordar com não só os dons, mas com o bom testemunho, né? Com o caráter. Com essa pessoa aí é correta. Eu conheço a vida pessoal dela. Então aí, depois vou falar aqui, a importância de vocês darem bom testemunho para a comunidade local. É igual fazer um teste na empresa. O cara está fazendo teste no Magazine, é a Casa Bahia que está testemunhando. É na Casa Bahia que ele mostra os talentos, né? Tem que mostrar os talentos lá no Magazine. Chega cedo e limpa e bota tudo as pilhas lá e cumprimenta, boa tarde, obrigado, por favor, é simpático, é gentil. Está testemunhando lá. Ele começa a atrair a admiração dos colegas, do patrão, aquela coisa. Aí no final, então, estou pensando em contratar fulano, que você contrata. O cara trabalha pra caramba. Contrata porque eu vi ele falando no telefone, ele não mente, ele é honesto. Contrata. Quer dizer, aquele a repartição reconhece. Vocês têm que fazer a mesma coisa na igreja, ok? Então falou aqui, primeiro da necessidade, né? Vamos ver aqui. A necessidade, cresceu o número. O método é a igreja. Que mais? Agora o compromisso. Deixa eu ver, compromisso. Verso 5. Olha lá. O parecer agradou toda a comunidade. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicador, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Uma vez a igreja tendo separado, e claro que sua liderança participa também, né? O que acontece aqui? Tem que haver o compromisso. Esses homens, quando foram escolhidos, foram para ser fiéis ao seu chamado até a morte. Teve um dos 7 aqui que foi chamado para o diácono, que foi o diácono até a morte. Quem foi? Estevão. Então vocês têm que se lembrar que uma vez separados para o ministério, uma vez ordenados, vocês precisam ter compromisso, fidelidade com a igreja local, porque tem muita gente que passa até aqui, Edson. Passei para as etapas tudo, sou um colosso. Mas chega lá, ele começa a ser infiel ao seu chamado, não cumpre com seus deveres, falta, começa a fazer corpo mole, ou desiste. O que Jesus falou lá atrás? Quem põe a mão no arado não pode, e olha atrás, não é apto para o reino. Então vocês, uma vez ordenados, têm que firmar um compromisso com o reino, com o Senhor, claro, e com a igreja local. A questão de, por exemplo, quando tem as escalas, não quer, vai corpo mole, troca, deixa o outro na mão, não põe o outro em fria, não faz direito. Não pode. Nós fomos escalados para estar hoje, nós vamos estar hoje, nós vamos limpar, nós vamos fazer com excelência. Nós não vamos faltar, nós vamos continuar, nós vamos servir. Entendeu? Às vezes eu chego lá, eu lembro que estava fazendo teste com uns lá, e o teste bom é dia de sábado. Aí os diáconos escalados para o sábado é dia que tem a janta, fica até mais tarde. Os irmãos comem e vão embora, e tem uns que não vão embora, vai ficar lá conversando e o diácono tem que ficar até o último embora. Tem um irmão que vai dando a hora, ele indo para as. Como é que chama lá? Os disjuntor, ficava rodeando os disjuntor. Aí ele pagava muito e ia pra lá. E eu sou um dos últimos aí. Que é isso? Você tá mandando os outros embora, irmão? Então, entendeu? Dá pra ver literalmente. Não tem chamada. Eu não tinha paciência. Não tem o que conversar, vai embora. O diácono é aquele que faz assim. Aí
Tinha outra escala. Aí acontecia a mesma coisa de demorar. Aí o outro diácono, eu estava vendo ali, aí fica à vontade, ó, eu estou aqui para servir. Sentava ali e ficava ali, ó. Pode ficar aí até a hora que vocês quiserem. Esse tem chamado. Esse aqui é chuva, sol, né? Agora você imagina, por causa da vontade dele, ele quer fechar a igreja mais cedo, ele quer mandar os outros embora. Não pode fazer isso. Então, fidelidade, ok? Vamos ver o próximo aqui. E é claro, verso 6, olha só. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhe puseram as mãos. E aqui, por fim, a liderança que reconhece, a liderança que ordena. O que a igreja fez? Trouxe para os apóstolos e os apóstolos impuseram as mãos, que é a unção do óleo. Ordenaram eles foram ordenados. Depois que passou por tudo. Tem a última etapa que eu vou falar aqui. E aí nós ordenamos. No caso, a igreja de Franca vai ordenar vocês. Eu, Thales, o Thiago e o Cunha. Né? Depois vocês passando por isso, passando pela entrevista, pela aprovação da igreja, nós reconheceremos e ordenaremos vocês. Agora olha que beleza, olha aqui, ó, para o Danilo, para mim, para o Renan, que está cuidando de Buritizal. Depois que fez isso, agora as consequências. Lê o 7 aí, Renan. As consequências de separar os diáconos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. O que foi isso? Os efeitos. Muitos males da igreja terminaram. A palavra pode ser pregada agora com poder, com liberdade. O número de convertidos cresceu. E a qualidade da igreja. Muitos obedeciam à fé. Você está vendo? Desafogou os apóstolos. Quando escolheu os diáconos, treinou os diáconos, ordenou os diáconos. A igreja cresceu em tamanho e cresceu em qualidade. Deus nos acuda de apóstolo cuidando de viúva e cuidando de pregação. Agora não, as consequências aconteceram. Foi maravilhoso. Agora por fim aqui, eu encerro. As qualificações. A gente tem qualificações de Timóteo. Tudo são intercambiáveis, são semelhantes, mas tem qualificações um pouco peculiares. Pedro manda escolher, a igreja cresceu, precisa escolher diáconos. Qualquer um, não. A mesma coisa de Timóteo. É necessário que as pessoas tenham algumas qualificações. Vamos para o verso 3, quem não lê ainda. Lê aí, viu? Atos 6:3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Ok. Aqui fala das qualidades que os diáconos têm que ter, é as que vocês têm que ter. Homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios também de sabedoria. A gente vai tratar das 3 e essas é que vocês devem mais prestar atenção, que as qualificações que vocês precisam ter para... Olha que outra coisa interessante. Você não deve treinar um homem para ter isso. Isso aqui, ó, todo pastor tem que ter isso. Não. Todo diácono tem que ter isso aqui. Não. Todo homem comum tem que ter e aí você separa. Você não separa para depois ele ter. Que é outro engano das igrejas. Né? Então isso aqui quem era? Homens que já tinham isso na comunidade. Opa, aí separou. Isso é muito importante também. Né? Vamos então para o primeiro ofício, primeira qualidade. A primeira é que esses homens deveriam ser homens de boa reputação. O que seria aqui? Uma outra tradução é homens de relatório honesto. Homens que têm uma conduta que imponha respeito. De reputação justa, homens honestos, né? Íntegros. É só para vocês anotar.
Agora, o grego, a palavra grega para reputação é testemunha. Homens de bom testemunho. Vamos lá, eu listei algumas coisas aqui. Que tipo de homens tem que ser o diácono? Primeiro, que lidam corretamente com o dinheiro, tem um bom testemunho financeiro. Tá. Homens que lidam corretamente com o dinheiro. Testemunho financeiro. Olha que interessante. Os diáconos são pessoas que cuidam da parte financeira da igreja. Recolhem dízimo, fazem compras, ofertas. Se ele é um sujeito que não sabe administrar bem as finanças, pode ser um fator que desqualifica ele. É um homem que sabe cuidar bem do dinheiro. Aliás, isso é para todo crente, né, gente? Agora, aquele que gasta mais que ganha, ele não sabe administrar, faz coisa errada com o dinheiro, compra coisa errada, é um quesito para ele ser desqualificado. Então, lidar corretamente, tem que ter um testemunho financeiro. Segundo, que lidam corretamente com a sua família, tem que ter um bom testemunho familiar. Como eu disse, o grego é testemunho, homens de bom testemunho. Como o filho dele vê ele? Como os filhos dele vê ele? Como a esposa dele vê ele? Qual é o testemunho que ele dá no lar? De um homem equilibrado, um bom líder, um sacerdote, um homem espiritual. Então isso quer dizer boa reputação. Terceiro, que lidam corretamente com os negócios. Testemunho no meio secular. Como é que ele é conhecido na praça? Como é que ele é conhecido aí, na sociedade que ele vive? Então ele tem que tomar, né, os negócios que ele fecha, a conduta dele, os relacionamentos que ele tem com os ímpios. Como o ímpio vê ele, como o gerente do banco vê ele, como o dono do açougue vê ele, como o professor da escola, o diretor vê ele. Ele tem um bom testemunho no meio secular. E quarto, se ele lida corretamente com as coisas espirituais, o testemunho dele fala com os cristãos. Como ele é conhecido na igreja, como ele é conhecido do pastor, dos colegas, dos irmãos na fé. Então isso é homem de boa reputação. Se você colocar em Timóteo, para você ficar mais claro isso aqui, quer ver? Senta o dedo aí no Atos, ele já vai voltar. E volta lá em Timóteo. Vocês entenderem isso aqui. Essa aqui é a parte mais importante para mim. Olha o verso 2. 1 Timóteo 3:2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Isso aqui é a mesma exigência que Pedro está falando aqui para os apóstolos, para os diáconos. Boa reputação. Sabe o que é irrepreensível? Isso aqui fala é tirado do direito. É que não pode ser detido. É um homem que você não pode mover nenhuma ação judicial contra ele. Ele tem uma vida tão reta que você não pode acusar ele de nada. Essa é a ideia. Então, é alguém procurar alguma brecha em você e não encontrar. Isso. Imagina se eu vou processar o Vils. Aí ele vai processo? Pelo quê? Eu vou te processar. Está tudo em dia. Então, um homem que anda em dia com todas as áreas da sua vida e não pode ser pego num processo judicial. Ele não pode ser acusado de nada legitimamente. Pode acusar ilegitimamente. Mentira. Então, isso é interessante. Segundo, vamos lá. Ele tem que ser cheio do Espírito Santo. Isso não significa ser dotado de dons milagrosos. Claro que não.
é um homem que está constantemente sob a influência do Espírito Santo. Resumindo, um homem de uma vida consagrada, cheio do Espírito, fala do quê? A ideia do cheio de Efésios 5 é constantemente cheio. Você não fica cheio só um dia e acabou. Então fala de constância espiritual. De um homem constante com a Escritura, constante na oração, constante com a sua santificação. Um homem espiritual, um homem que anda no Espírito, que é conduzido pelo Espírito, que anda sob a influência do Espírito Santo. Então é o segundo quesito. Então o que isso compreende? Vamos lá. Primeiro, estudioso da palavra. O diácono tem que estudar a palavra, mesmo que ele não tenha um ministério de pregação regular. Segundo, tem que ser assíduos nos cultos, presentes. Porque o culto público, a participação dele, comunica graça a ele. Então um homem cheio do Espírito Santo é um homem que está constantemente participando dos cultos. Terceiro, deve ser um homem de oração. Um homem que cultiva uma vida de oração regular. E quarto, é um homem que cultiva a sua santificação. Gente, não pode ter diácono imoral, diácono indecente, diácono irado, diácono com palavra de baixo calão. Tem que ser homens santos. Quer ver? Não vou abrir que senão vai se estender demais. Se alguém procurar um diácono para fazer uma pergunta, para responder uma pergunta bíblica, ou se alguém procurar um diácono para fazer uma oração, ou se procurar um diácono para pedir um conselho, ele fala, vou te levar no pastor, é fraco. O diácono tem que ter condição de orar para alguém, velho. Vem cá, minha irmã, eu vou orar com você, ora com... O diácono tem condição de responder o versículo, se não for o versículo da pitonisa lá de Samuel, que é difícil para todo mundo, mas, pastor, Jesus morreu por quê? Não, vamos procurar o presbítero. Ué, o seu diácono não sabe quem Jesus morreu? Não quer fazer parte dessa igreja, não. Ele tem que ser apto. Para dar um conselho, então eu estou querendo divorciar e estrangular ela. Vamos levar no presbítero. Não, aqui. Senta aqui. Ele tem que ser apto. Você quer ver? Estevão. Estevão era um diácono. Confrontou o sinédrio e a Bíblia diz, não podiam resistir à sabedoria e o poder com que Estevão falava. Ele estava respondendo os caras, peitando, vocês estão errados, vocês mataram Jesus. E não foi chamar Pedro, não. Você quer ver outro? Filipe era um dos 7. Quando acontece a morte de Estevão, há a dispersão dos discípulos, começou a perseguição. E a Bíblia diz que Filipe, era diácono, é chamado também Filipe o evangelista, pregava. Depois, o Espírito Santo leva ele para onde? Ele vai pregar para o eunuco. Aí o que o eunuco está lendo? Isaías 53. Aí o que Filipe fala? Entende o que lê? Não. E começando essa escritura, ensinou. Era um diácono que é apto para ensinar. Ensina Isaías 53. Um falava com ousadia, dava testemunho da sua fé. Então o diácono tem que ser um homem para dar testemunho da fé, testemunho da sua convicção, ousado. Um homem apto para ensinar a palavra. Você não entende? Eu te ensino. Vou chamar Pedro, não. Terceiro, um evangelista. Nossa, vou chamar o pastor Paulo para pregar um sermão. Não, eu estou aqui na minha firma, o espião pediu para dar uma palavra. Vou dar uma palavra. Entendeu? Que entra aqui dentro do cheio do Espírito Santo. O Pedro falou, não me chama 7 panguão aqui não. Quero homem que gosta de Bíblia, homem que ora, um homem cheio do Espírito Santo. Então é assim. E terceiro, homens cheios de sabedoria. Não é isso? Olha que interessante aqui. O cara pode ser santo, o cara pode ser piedoso, mas pode não ser sábio. O homem ora, o homem jejua, o homem... Ah, mas você dá a chave da igreja para ele, você chega lá, não tem nem as cadeiras mais. O que ele está querendo dizer aqui?
pessoas que você pode confiar negócios, responsabilidades, liderança. Sabedoria quer dizer prudência. Assim, ó, ali estava falando da distribuição das cestas básicas, da renda. Eu preciso ser homens que têm logística, preciso de homens que têm uma logística boa, que sabem fazer uma distribuição sábia e equitativa. O que quer dizer aqui? Sabedoria para administrar assuntos relacionados ao seu cargo. Por exemplo, chega o diácono, você está fazendo uma reunião, chega uma doação e distribuição. O diácono aqui, peraí, não, o caminhão não para aqui não. Você está ficando doido? Vai interditar, vai dar BO. Tem que mandar lá na casa do Antunes. E às 5 horas que tem que chegar alguém para ir, vai de carreta. Esse é o cara. O diácono tem que ser assim. Não, vai descendo aqui. Eu falei, não. Ele calcula a hora. Agora é hora de pico, o trânsito vai parar aqui. Vem aqui depois das 7. Aí vai distribuir, aí chegou gente ali pegando, vocês tinham que ter feito uma senha, tem gente pegando 2 cestas, seus cabeçudos. É isso que Pedro está falando. Um homem que sabe discernir, inteligente, prudente, esperto, cheio de sabedoria, capaz de tomar decisão. Quando o pastor viaja e deu problema no presbítero que está doente, não tem ninguém para ficar querendo. Diácono Sebastião, o homem sabe coordenar e sabe controlar. E o diácono Antônio? Isso é deixar o diácono Antônio, quando você voltar, não tem mais igreja aqui. Chega aqui, tá lá, casa de pet. Ué, cadê minha igreja? O diácono Antônio. O Antônio não é muito sábio, piedoso, mas não é sábio. Então é isso aí. E é essa a ideia. Eu tenho certeza que na cabeça de vocês é isso mesmo. Eu conheci o primeiro e o segundo. Conheci os homens que olham, mas conheci uns pastor Paulo. Então, sim, homens sábios para resolver problemas, homens com condição de resolver problemas, homens com condição de apaziguar contendas, homens com condições de resolver conflitos. Calma aí, não é assim, vem cá. Homens com condição de aconselhar pessoas, homens com condição de orar e ensinar em público. É isso que está querendo dizer, sabedoria. Viu? O que vocês têm que ter? Prudência, tenacidade. Bom, é isso. Aí foram eleitos 7, os 7 foram ordenados e foram o que vocês viram. Terminando essa parte, vamos ter 5, 10 minutinhos para algumas considerações finais, perguntas. E aí vocês... É importante vocês fazerem, não ir para casa com nenhuma dúvida. Já que nós estamos tratando de um cargo importantíssimo, que é o oficialato, né? O que eu falei que ficou, que vocês querem que complementa? Se bem que é muito simples, não é difícil, não é fácil. O que vocês... Quem tem aí? Vocês aprenderam isso na metodista? Entendeu? Não exatamente assim, né? Aprendeu o daudismo. Pastor Hugo, qual é o tempo de uma pessoa se tornar um diácono na igreja? Tá. Então vamos partir do mesmo princípio do bispo. Primeiro, ele não deve ser neófito. Neófito é novo convertido. Então ele precisa ter experiência na caminhada cristã. Ele sabe o que é uma igreja, os problemas que tem na igreja, conhece, já tem uma certa maturidade com os desafios de uma igreja. Conhece os atalhos de Satanás, os atalhos do pecado, convive com gente. Não, você lidar com gente hoje, velho. Hoje, tantos anos, pensa uma igreja que é tamanho. É das mais distintos problemas. Um irmão tem uma coisa, outro tem outra diferente. Um irmão é devagar, outro é mais rápido. Se o pastor não for sábio, não ter paciência, não tiver experiência, que isso é comum dentro de uma igreja, ele pode se precipitar, pode fazer coisas erradas.
Então por isso é necessário ter um pouco de experiência. Então ele tendo, não sendo neófito, e ele tendo o chamado, e essas características sendo comprovadas na vida dele, não precisa ter muito tempo não. Porque aqui, por exemplo, quando é que foi feito? Mas foi eleito, já foi ordenado. Porque esses 7 já participavam da comunidade, a comunidade já conhecia eles, já tinha convertido há algum tempo, eles já tinham dons, a comunidade já reconhecia eles. Então, o tempo quem determina é o próprio candidato. Se ele tem as qualificações e tem um tempo razoável de fé, ele pode ser ordenado. Então, por exemplo, aqui já tem gente com condição de ser ordenada, tanto aqui quanto lá. E a última etapa vai ser a entrevista. E que vamos falar até de conversão, que já estamos falando de quase 4 anos. Então já é razoável. Né? E a necessidade há em ambas as igrejas. Treinamento, as 2 igrejas já receberam quantidades de pastores e presbíteros trazendo ensinos gerais, né, doutrinas, e agora esse ensino específico. Então, sim, para o diácono que não vai lidar tanto com o ensino, já está um momento bom. Alguém mais? Isso aí me chamou a atenção porque igual nós lá que são poucas pessoas, é o comitê do Celano, sempre que vai fazer tal coisa, a gente já sabe até quem vai fazer. Fulano. Já está destacando. Né? Ah, claro, ok. Ele é ótimo, é isso mesmo. A igreja já está meio que esperando. Ótimo. Aí, Wilson, fala agora, cale-se para sempre. Mas pensa agora mesmo, ela brota e é danada. Fernanda? Eu só queria dar meu parecer a respeito do ensino que a gente teve, já era essa segunda, dois encontros. Da onde a gente veio, não tinha a função do diácono, era só o presbítero que era o líder da igreja. Mas o serviço de diaconato tinha, só não tinha o título, a ordenação. Mas eu não imaginava como a responsabilidade, o caráter, o perfil dessa pessoa é muito elevado. Sim. Porque aí é porque às vezes a gente está acostumado com a igreja. Sim. E já faz muito tempo que está ali no seio da comunidade, você não percebe como é importante o serviço de quem está na frente, é como o senhor falou. Ele é o primeiro alvo do inimigo. Sim. Então ele tem que estar armado, ele tem que estar equipado, ele tem que estar preparado. Sim. E às vezes eu olhava o diácono no serviço braçal, tranquilo. Mas o caráter, como a gente viu nas cartas de Paulo, como ele instruiu Timóteo a buscar quem seria os diáconos, como os apóstolos foram instruir a comunidade a eleger as pessoas, é muito alta. Sim. É quase igual o pastor. Sim, sim. Tem alguma diferença? Sim, mas agora você imagina uma igreja sendo dirigida por homens e mulheres assim. O nível dessa igreja, a qualidade, a saúde que vai ter. Você imagina o contrário, vocês não precisam imaginar que vocês já viram. Quantos problemas tem uma igreja sem isso? Igual quando vocês saem da igreja, essas pastorizadas mandando esses áudios, essas coisas horrorosas. Flávia! Não, vocês conhecem, hoje a mente de vocês abre, vocês viram quanto defeito. Famílias destruídas, casamentos destruídos, filhos desviados, cheio de lacuna, de buraco, sermões rasos, problemas pequenos que eles não conseguiam resolver. É tudo desqualificado, concorda? Então você também tanto pode ver que qualidade uma igreja assim não teria e quão deficiente ela é sem ter isso. Então o que ele falou assim, esse é o nosso desejo, porque imagina, você vai plantar uma igreja dessa aqui, vamos pensar aqui, a igreja aqui plantada, tanto aqui no Bruxal, grande e independente, ela vai se tornar uma referência. E se ela é uma referência, não pode dar o luxo de errar. Ela vai ser uma distribuidora da verdade, da salvação. Famílias vão, olha, eu saí lá da seita,
Eu fiquei sabendo que essa igreja é bíblica e o pastor já tem que perder o sono. Meu Deus. Que é essa visão que elas vão ter. E não pode, a gente não pode como é que é? Comprar gato por lebre. Nossa propaganda não pode ser. A qualidade tem que ser a altura da propaganda que vai ser feita. A igreja bíblica é bíblica mesmo. Né? Então, é muito grande. Então, como eu olho por exemplo, a Budizal e São Joaquim, eu vejo que o que está acontecendo aqui hoje nunca aconteceu em lugar nenhum. Né? Então, isso traz uma responsabilidade maior para nós. Quando a gente pregar um sermão, quando a gente cuidar, aconselhar, convidar. Porque muitas vidas vão depender dele. Talvez Deus está dizendo, gente, vocês vão ser uma das poucas chances que essa cidade vai ter de ouvir a verdade. Uma responsabilidade disso, né? Vocês não vão dar o luxo de errar, de pecar, de se omitir. Por isso que é sensacional a gente aprender sobre o caráter mesmo, para manter até o fim. Mais uma para terminar, vai. Tem uma. Eu achei importante, pastor, eu achei assim diferente, é o que o Elvis comentou. Lá, devido à hierarquia, o cargo do diácono não era valorizado tanto quanto. E até por ser assim, coloca mais a responsabilidade sobre o diácono. O valor que tem a função do diácono. Lá, devido à hierarquia, não tinha esse valor. Então ficava disperso. Porque tinha muito. E não tinha valor. Devido ao lado de cima era com semideus. Os de baixo, como se diz, no português era cachorrada da turma para cuidar mesmo, no quintal. Isso não motivava ninguém. Não, mãe, porque não era feito assim. Tem tanto quanto valor e responsabilidade, espiritualidade que tem um pastor. Não era assim. Não era assim. Sim. Até no tratamento. Isso também, aí faz a própria qualidade do indivíduo cair. Porque ele é tratado desse jeito, não vai querer orar, não vai querer se santificar. Né? E fazendo o que eu estou fazendo agora também é o contrário. Leva todo mundo a falar, não, agora que eu vi que a posição é uma coisa séria, vocês vão ser levados a pagar um preço maior, ter mais responsabilidade. Né? Então felizmente era desse jeito. Né? Já que o Wilson perguntou, agora quer mais uma, porque como ele nunca perguntou, agora tem que ter mais 3. Pastor, o senhor falou sobre as características dos candidatos a ser um diácono. A maioria aqui somos casados, né? Sim. Só aqui que não é. A falta Vai ser não. Amém. Amém. A falta dessas mesmas características nas esposas dos diáconos desabilita eles para exercer o ministério? Aí levantou lá na... Nossa, perdi até o fôlego. Deus usando, quem diz Deus não usa mulher, tá vendo? Nossa, essa aí não podia ter ido embora sem essa não, hein? Muito bom, excelente, né? A falta de qualidade característica na mulher desqualifica o diácono. Excelente. Geralmente, irmão, vocês vão... Uma coisa que eu talvez não falei aqui, mas uma coisa que é pouco ouvida. Se Deus chamar o Vils, mas a mulher do Vils for Jezabel, é só hipótese. Eu vou ter dúvida que chamou o Vils. Porque geralmente Deus chama o casal. Deus não chama só um. É impossível que um homem sirva tendo uma mulher ímpia. Então se Deus for, ou Deus não chamou ele, e se for chamar, não vai chamar sozinho. Se for chamar, antes de chamar, vai salvar ela. Aí ela vem. Entendeu? Então, Deus sempre chama o casal, ainda que o ofício é masculino, mas a mulher está apta, porque fala, as mulheres também, o bispo sempre está falando da mulher aqui. Então, ele também exige uma qualificação para a mulher. Se ele exige uma qualificação para a mulher, o papel da mulher habilita ou desabilita. Eu jamais poderia ser o pastor que eu sou sem a Suzana ser que ela é. Mas é impossível. A Suzana é meu cartão de visitas. Porque a Suzana é espiritual, a Suzana conhece a Bíblia, a Suzana ora, a Suzana visita, a Suzana discipula bem os filhos. Então isso é uma coisa. Segundo, a Suzana tem bom testemunho. Excelente testemunho de tudo, de integridade, etc. Então ela chancela no ministério.
ela não só deixa de prejudicar, ela não só deixa de prejudicar, que seria, se ela não tivesse altura, ela, essa mulher aí briga e não me entende, eu quero ir para a igreja, quer ir para o shopping. Como também, ela também não acrescentaria. Nossa, eu preciso de um auxiliador idôneo, de um intercessor, de uma mulher compreensiva. Então ia ter a parte negativa e a falta da positiva. Então, realmente, aí tem duas coisas. Ou desqualifica o ministério dele e põe em dúvida, ou não, ou é falta de discipulado. Não, é só discipular que ela vai vir. Dedicar um pouco mais, esculpir o caráter de Cristo, trazer para perto, conscientizar da importância do chamado do marido para ela acompanhar. Você não está vendo que Deus me chamou? Você não pode fazer isso, você tem que acompanhar, você tem que entender. Então, é importante. E aí, o que tem que fazer? Cada um avaliar como é que estão os pares e ver o quanto tem deficiência. Se é falta de conversão, se é falta de discipulado, ou se é não é resposta, se é o fator, ou se é a prova que ele não é chamado. Então isso aí é essencial. Todos que eu conheço, vamos pegar a mulher do Nicodemos, a mulher do Paul Washer, Charo, todas essas pessoas. Eu já tive a honra de conhecer e conversar, todas são alturas. Não conheço nenhum desses que se destaque que as mulheres também não sejam compatíveis. Não conheço. Até porque não tem, se tivesse, eles não seriam. Então, e aí, quando nós formos fazer a ordenação, nós vamos entrevistar um por um e a gente vai tratar disso. Aí tá, e se você falar assim para mim, pastor, mas tem um rapaz lá na igreja, ele prega, ele canta, ele sabe tudo, mas a mulher não vai, você ordenaria? Não, eu espero ela vir. Aí o que eu tenho que fazer? Talvez eu vou chamar ele e falar assim, irmão, você ganha o mundo, mas você não ganha a sua casa. Não pode ser negligência sua. Vai cuidar dos problemas. Segundo, não é, pastor, eu tenho chamado, mas sei que ele só vai se consolidar quando Deus salvar minha mulher. Aí a gente espera. E a terceira hipótese é dele servir nessa condição, que acontece. Não poderia. Ok? Então é isso que deve acontecer. Ele, às vezes é omissão dele ou é descuido, ele tem que ir lá e cuidar. Discipular, né? Segundo, às vezes é falta de conversão e ele consciente vai esperar e vai trabalhar nela. Ou talvez seja um equívoco e não seja chamado, mas se for, Deus vai chamar ela. Agora, quantas igrejas vocês conhecem que não é assim? A pastorzada está servindo aí, as Gesa está aí deitando e rolando. Eu sei. Tem igreja que a pior pessoa da igreja é o pastor. Quem que é promotor de fofoca? A pastora. Quem que anda com os vestidão cara? A pastora. A pastora vai aconselhar só para ouvir o pecado dos outros para contar para os outros. Não é assim? Pastor. Mas muito boa, irmão. Muito boa. Agora vocês ficaram soltos, né? Não, é porque o senhor falou sobre essa questão ela fez a pergunta e um dos problemas que a gente tinha assim, era isso. Porque lá ia além. Em vez de. Obviamente, tinha bem definido. Isso não era um problema, essa definição de diaconato. Só que qual que era a grande questão? Eles colocavam acima disso que chamam lá de segunda bênção, o batismo com o Espírito Santo, evidência em línguas, para você ser ordenado ou diácono, presbítero ou pastor. Então, assim, e às vezes o que acontecia muito? Muitas pessoas começavam a se destacar, algum jovem, por realmente, e às vezes a igreja até enxergava naquele jovem uma característica para servir, um diaconato e tudo mais. Mas é como se fosse assim, ele não passava de fase. Por quê? Porque não falava em línguas, ou não era batizado pelo Espírito Santo. E aconteceu muito o que o pastor falou. As pessoas que eram ordenadas eram pessoas que não tinham qualificação zero
para o cargo, porque se você pegasse as qualificações de Timóteo, você colocasse, não batia mais, falava em línguas. Então, rapidamente, era questão assim, eles enxergaram no culto, alguém foi batizado, falou em línguas, aí já começavam, eles já colocavam para cantar, eles já colocavam para pregar, eles já colocavam para virar líder de alguma coisa, virava professor, e assim, e realmente é nesse nível aí que, assim, não estou falando de todos, né, porque seria injusto falar, mas a Assembleia de Deus, a maioria dessas igrejas no meio pentecostal, no pentecostal, é o que acontece, é uma derrocada. E o senhor falou de esposas, a gente tem um problema muito grande com isso na igreja, porque praticamente, digamos que a esposa acabava derrubando o ministério do pastor, porque era da onde que surgiam as fofocas. Ao ponto dos jovens da igreja não confessavam mais, eles tinham medo de chegar no pastor e conversar com o pastor, se abrir para lidar mesmo com os pecados, com as questões, porque a mulher, a cidade inteira ficava sabendo do que tinha acontecido dentro do gabinete do pastor. Sim. E aí isso foi minando. Então realmente. Quanto ao meu testemunho aqui, por exemplo, 90% de tudo que acontece na Aliança do Calvário, a Suzana não sabe. Por que ela não sabe? Primeiro, não é da conta dela, ela não é pastora. Ela é a minha mulher, não é pastora. Ela não rege, ela não dirige. Então, primeira coisa, não sabe nada. Segundo, para preservar ela, para que eu vou pôr um fardo que é meu nas costas dela? O fardo dela é cuidar dos filhos, de mim e da casa. E não do adultério da fulana, desse fulano, não sabe. Tanto é que uma irmã que teve um pecado bem delicado, que eu estava tratando, aí foi conversar com ela, então, que aquele problema meu, o pastor deve ter te falado. Ela, não, ele me falou. Ele não te falou? Não, o pastor não me conta nada dele. Mas ficou impactado. Então, duas coisas. Não é o ofício dela, então ela não tem que saber. E segundo, preservar. O ministério dela é outro. Pureza, a mente tem que estar ficando em outro. Não nesses... algumas aflição minha, algumas depressão. A gente compartilha a nossa dor, mas não fala a fonte da dor. Problema. Para aí. Quais? Já não falo. E aí, voltando ao que ela falou, desculpa, já estou com esse dedão horroroso aqui que eu quebrei. Provavelmente eu vou ter que fazer uma cirurgia. Mas normal. Mostrar que é o pecado de Adão. Como a gente trata isso também? Tanto para qualificar, vamos supor que eu vou separar ele. E você está mais para lá do que para cá. Eu vou repreender ele, não vou separar ele, vou esperar, e vai ser certa coisa. E se acontece já ser separado e a mulher mostrar deficiência? Aí o que tem que fazer? O marido é chamado, falar isso, a importância do discipulado com as esposas de vocês. O marido é chamado, vem cá. Você está vendo essas fotos aqui? Sua esposa. Você está vendo o tititi? Sua esposa. Você vai ser afastado do cargo, ou você vai ser disciplinado, porque essa postura da sua mulher, da vestimenta, da fofoca, da falta de espiritualidade, mostra a deficiência do seu discipulado. Se a Thaís pecar, eu não quero saber Thaís não, eu vou falar com a cabeça dela. Senta aqui, ó. Pastor, mas o que eu tenho com isso? Mas você tem tudo. Sou mulher. Você está conduzindo ela errado. Falta você chamar atenção. Não é que você deixar vestido desse jeito no culto, lá, você vai com as pernas de fora. Ai, pastor, desculpa, culpa sua. Então, responsabilidade também, ela falou assim, desqualifica. A mulher desqualifica, na verdade não, é o próprio marido que está desqualificando o marido. Porque a falta de investir na mulher faz com que a mulher desqualifique ele. Mas quem está desqualificando é a falta de investimento. Então aí chama e fala, ó, você vai ter que ser... qual é que eu usei? Você vai ter que ser retirado, ou você vai ter que ser disciplinado, porque as deficiências da sua mulher mostram a deficiência do seu discipulado. E se você tem chamado para ser diácono, para ser pastor, e o chamado entende que a mulher tem que estar qualificada, e ela está desse jeito, você mesmo está se desqualificando. Você deveria investir nela no seu ministério, ser aprovado. Porque aí Paulo vai usar o quê? Vamos pegar um texto, uma analogia profunda. Vós maridos,
Amai vossa esposa como Cristo amou, se entregou por ela, tendo lavado, tendo a santificado pela lavagem da palavra. O que Cristo faz? Como ele prepara a noiva adornada, ataviada para o seu marido? Que ele discipula ela, ele atavia, ele adorna. Então é a mesma ilustração do ministro com a sua esposa. Filho, como Cristo apresenta a igreja para o mundo, adornada, santificada, você deveria apresentar a sua esposa para a congregação. Uma mulher apta, né? Porque vamos dar a ideia ali, quando vocês casaram, o marido no dia do casamento fica se preparando e a mulher fica onde? A maior parte do tempo ela fica onde no dia do casamento? No salão, e a chapinha para lá, e coisa para cá. Né? Porque ela tem que se apresentar para o noivo à noite. Mas em Cristo, não é o salão que adorna a noiva. É o noivo. Então, como a minha mulher se apresenta na sociedade, sabe como? Quem é o responsável? Pelo jeito que ela apresenta? O salão dela. Eu. Se amanhã vocês verem ela feinha, dando uns trabalhinhos, Mr. Paulo, hoje eu vou te falar, hein? Cuidou da serva, não. Olha lá, vestido horroroso. Mas a ideia é assim, ó. Se as nossas mulheres são expressões baratas da fé, da graça, é falta da chapa do homem. Escova, já senta aí, não tá bom, hein? Tirar a cutícula. Vamos raspar esse que eu quero amarelo, mulher. Ok? Então é isso. Então, maridos, prestem atenção. Direto eu tô aí, ó. Conferência, escreve livro, pega. De repente eu tô vendo a Suzana e não tô cuidando da minha mulher, meu Deus. Precisa mais da minha atenção, do meu conselho, do meu discipular. Às vezes eu vou dentro do escritório, senta. Não é seu marido, é que é seu pastor. Vou te aconselhar, vou te discipular, vou responder suas perguntas. Então, né, falta um adorno. Às vezes nós estamos sentados assim, aí vai dormir, de repente eu estou indo, virando, aí faz um comentarinho. Aí minha antena só. Que isso? Que comentário é esse, menina? Vou falar isso, não. Guarda seu coração. Percebi uma manchinha ali. É meu dever, tá? Tira isso aí. Você não pode falar isso, não. Você não faz isso, não. Ai, o senhor perdoa. Não, senhor. Então isso que é adornar. Não pode deixar passar nada. Estou vendo uma feridinha, uma sementinha danada. Esse trem pode germinar. Esse trem pode. Aí o marido vai lá e trata. Assim que a gente vai fazer. Amém? Vamos orar então para encerrar, senão não sai daqui. Senhor, que alegria estar aqui discorrendo a sua palavra e olhar para esses irmãos, meu Pai, que um dia estavam perdidos, estavam servindo o engano, a mentira. E hoje já temos uma igreja plantada há quase 4 anos. E hoje já homens e mulheres amadurecendo na doutrina, na palavra, no caráter e sendo separados para o ofício glorioso do diaconato. Que alegria, Senhor. Oh, Senhor, que o Senhor possa fazê-los acima de talentosos, de trabalhadores incansáveis na sua seara, homens e mulheres íntegros, santos, que não vendam suas convicções por nada, que não traiam o seu Senhor por nada, que não abram mão da fidelidade, a verdade revelada por nada, que seja o seu falar sim, sim e não, não, para que lá na frente, Senhor, eles possam dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Abençoa eles no nome santo de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém, gente. Isso aí. Vai ter um quitute aí? Glória a Deus. O senhor falou que você tem que guardar a esposa. Tinha que falar na porta todo mundo, né? Vou falar. Prego ela. De guardar a irmã Suzana. Já aconteceu situações de eu falar com ela, então passar. Você minha própria voz em casa. Está errado. Passa pra mim.